Olá, cá estamos nós novamente gravando mais um vídeo de Guia dos Perplexos. Neste caso, em continuidade à sequência da alquimia, nós fizemos o 1, 2 e 3 e o princípio da obra, a queda. Esse é o quarto, onde nós vamos começar esclarecendo algumas coisas. Provavelmente algum irmão maçom ou Rosa Cruz, ou alguma pessoa mesmo que seja profano, pode estar se perguntando: professor Marlanf, o senhor não está traindo o seu juramento de sigilo, revelando os segredos da maçonaria através desses vídeos? Não, não estou. Primeiro de que tudo, porque tudo isso que eu estou dizendo aqui está publicado em livros, e a cada coisa que eu falo, eu mostro o livro onde está publicado. Agora, é uma pena, mas aqui, tá vendo? A maçonaria, quer dizer, tudo está publicado em livros. Eu não estou dizendo nada que não esteja publicado em livros. Então, não há nenhuma revelação ou desvelação dos segredos. Nós, da MAT, sempre seguimos os landmarks de Pike, que é: todo maçom tem que frequentar uma loja. Quer dizer, isso aqui não é uma loja. Segundo, que a loja deve ser governada por 3 oficiais, um dos quais é chamado mestre, os outros 2 são seus auxiliares, né? A loja, os membros da loja devem crer no grande arquiteto do universo, no ser supremo, e isso vai levar a crença na imortalidade da alma, né? Então, a loja deve estar coberta, quer dizer, o segredo da maçonaria não pode ser participado, nem a busca desse segredo não pode ser participado por profanos, mas é como diz Eliphas Levi no Dogma e Ritual da Alta Magia. Há coisas que, por exemplo, a receita da bomba atômica foi publicada num livro de culinária nos Estados Unidos e ninguém percebeu. Ou seja, só vai aprender quem está apto. Quem não está apto não vai ver, vai olhar e não vai ver. Mas, na verdade, a maçonaria, o sigilo maçônico não pode ser quebrado. Então, é um compromisso ou um juramento, como vocês querem considerar, mas ele não pode ser quebrado. E não pode ser quebrado porque só há 2 segredos que a maçonaria tem que eu me comprometi por juramento a guardar. O primeiro são os sinais, toques e palavras, porque dizer isso a um profano é dar a ele as condições de entrar numa loja ou no meio maçônico e dali se aproveitar dos irmãos que vão recebê-lo como uma pessoa íntegra, reta, né? Supostamente um esquadro, e ele pode se aproveitar, né, dessas qualidades, ou seja, desses sinais, né, achando que ele está no esquadro. Os irmãos podem beneficiá-lo e ele se aproveitar dos irmãos. Esse é um segredo. Esse pode ser dito e é transmitido na iniciação. Sinais, toques e palavras. O segundo segredo é o segredo da criação, que está no grande livro, né, no capítulo 2 de Gênesis. Aqui todo mundo pode ter uma Bíblia, a loja maçônica tem obrigatoriamente. Nas figuras em que eu mostro, ela está aberta com o esquadro e o compasso. Então, simplesmente, se eu pegar isso aqui, colocar aqui e colocar esse objeto em cima, quer dizer, isso aqui é o que está no altar, o quarto altar, que é menor, da loja maçônica, e que os livros têm de sobejo à vontade. Então, o fato de eu fazer isso aqui não significa que eu estou revelando o segredo da criação, porque ele está aqui dentro, bem guardado,
ele é guardado pelo cosmos, pela fonte cósmica da informação. E é isso que faz com que ele seja inviolável. Ninguém pode transmitir. Cada um que atingiu, que é o poder da criação, que dá ao maçom a capacidade de criar, planejar e executar. Isso aí, cada um consegue ou não. Então a gente que frequenta, pessoas que frequentam a loja durante a vida toda, ficam velhos, deixam de frequentar a loja, o templo maçônico. Lojas são os irmãos reunidos, templo é o lugar onde se reúne, envelhece, é dispensado do trabalho e vai para casa e, e não fez nada e não aprendeu o segredo da criação. O segredo da criação, que eu, numa obra que está sendo editada pela Federação de Lojas Livres e Soberanas, eu mostro que desde a pré-história, no tempo das cavernas, o homem já conhecia o segredo da criação, porque está no Gênesis 2, pertence às tradições mais antigas. Então, o fato de dizer que o candidato aceita, né, para sair daquela condição ridícula, né, de um símil, a pirâmide fala de 4, mas esses 4 podem ser representados de várias maneiras, né? A maneira que nós queremos chegar, que é o boi, o homem, o leão e a águia, a maneira que alguns conseguiram chegar, que é Buda, Mahatma, Cristo, e a maneira em que os profanos se apresentam, que é um porco, um macaco, um javali e um papagaio. Então, dizer que o maçom que chega na loja chega nessas condições, e aí, né, sendo portador de um dos 4 temperamentos, não importa qual, mas ele vai ser ou o ativo, ou vai ser o nervoso, ou vai ser o colérico, ou vai ser, na maioria, aquele que preza o prazer e paga pelo seu prazer, por mais caro que seja. E então, para sair daquela condição ridícula, que o maçom chama de pedra bruta, né, e todas as figuras vão mostrar, todos os painéis vão mostrar isto, representado na maçonaria, aqui no ABC do Ocultismo de Papos, é essa figura que o representa. Mas na loja maçônica, o templo maçônico é representado por uma pedra bruta que terá que ser lapidada. E o candidato terá que aceitar que ele seja lapidado. E o fato de eu pegar o escopro e o martelo e bater no escopro dizendo que o martelo é a vontade e o cinzel é a inteligência, e é justamente a ação da vontade sobre a inteligência, né? A inteligência impulsionada e movida pela vontade vai tirar o couro do macaco e vai tirar o couro do porco, vai transformar o porco em boi, vai transformar o macaco em homem, vai transformar o javali, a brutalidade do javali, né, na nobreza, na coragem, na valentia, até na ferocidade do leão, vai transformar o macaco em homem e vai transformar o papagaio em águia. Então, há várias maneiras de dizer isso, e no caso, né, o candidato, o recipiendário da loja maçônica, aceita que ele é aquela triste figura, e então começa-se o trabalho que é ele, ajudado pelos mestres, que faz nele mesmo. Então, só que na maçonaria, a representação é feita por uma pedra, um paralelepípedo, tanto faz. Então, o que eu estou dizendo não está quebrando nenhum dos segredos maçônicos, eu não estou traindo meus votos de sigilo, porque tudo isso está escrito e em nenhum momento eu vou dizer aqui, nos meus vídeos, quais são os sinais, toques e palavras, que é um dos segredos da maçonaria, porque isso torna a pessoa capaz de entrar no meio maçônico, e se ele não está ainda
né, no estado de retidão e os outros já estão, os outros estão em desvantagem, porque ele vai se aproveitar dos outros, né? Ele não está nesse estado. Então ele está ainda no estado, vamos dizer assim, com os temperamentos que querem sempre satisfazer-se e até às custas dos outros. E vai explorar aqueles que estão de boa mente e de bom coração, achando que ele é um deles. Então isso é um segredo que não pode ser dito. E o outro segredo, esse não pode ser dito porque ele tem que ser adquirido. Adquirido com muita labuta e muito esforço. E aquele que o adquiriu, o máximo que pode dizer é o segredo da criação. Planejar e executar. Transformar a ideia, o logos, se fez carne. São João diz no evangelho dele. O pensamento se fez matéria. Esse é o segredo inviolável. Esse é o segredo que todo mestre maçom, quer como mestre já, ou como mestre instalado, já além de mestre, né, já o nobre, ele tem que fazer. Mas isto é despertando e trabalhando as capacidades dele, a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade, representados na alquimia por a taça, a água, a lâmina, o fogo ou a espada. Na maçonaria é usada a espada. Uma moeda de metal ou uma coroa, a terra, ou o sal grosso, ou um cristal, e o ar, que é uma flor. Então esse bastão deve ser entendido como sendo uma árvore que dá flor e fruto, símbolo do ar, porque o perfume da flor se espalha pelo ar. Então fica sendo assim o símbolo do ar. Portanto, estou seguindo aqui rigorosamente os 5 pontos dos Landmark de Pike. Isso aqui não é uma loja, portanto, vamos dizer assim, o que me impede a minha transgressão seria montar uma loja e filmar essa loja, né? Porque aí ela estaria, os maçons têm a obrigação de se reunir em loja, todo maçom é templário, isso é um axioma, e aí a loja não pode ser filmada, não pode ser desenhada, não pode ser, mas tem tantos lugares onde aparece, tantos livros de maçonaria, onde aparecem lojas e lojas e lojas, né? Aqui nós temos várias delas. Olha, tá vendo? Aqui nós temos uma loja de mesa. Não, desculpa, não é uma loja de mesa, é uma loja mesmo, com o tapete e o mestre maçom aí que acabou de ser morto e está estendido no tapete, está aqui. Então vou apresentar a vocês os segredos da maçonaria. Não, vou apresentar a vocês aquilo que está nos livros. E aqui nesse livro, Maçonaria, está na página número 24. A figura é pequena, mas está aqui. Todo o projeto da loja maçônica, todo o projeto do trabalho maçônico, que aqui diz assim: começa-se de baixo, trabalhando o corpo, quer dizer, aqui embaixo está escrito corpo, é essa parte aqui, como se fosse uma pedra cúbica, né? E depois vem a psique, acima vem a psique, que é essa parte imediatamente acima da ponta da pedra piramidal, e acima da psique vem o espírito, é a palavra que está aqui, portanto, que seria já
esse espaço delimitado por esses tracinhos, tá vendo? Pequenos traços delimitando o espaço, e finalmente aqui a divindade. Ou você considera a psique esse quadrado último e a divindade esse triângulo voltado de cabeça para baixo. Então, aqui está para quem quiser ver toda a explicação feita pelo maçonólogo Kirk McNulty, né? Qual é o projeto maçônico da formação de um mestre. Portanto, trabalhar primeiro o corpo, depois a psique, depois o espírito. Então aí nós temos 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre, e depois a divindade, que seria, né, o mestre instalado, né, o grau de ser divino. Está aqui, o projeto está todo aqui. Ó. Agora, eu não tenho culpa se os maçons não leem, né? Há um ditado na maçonaria que é famoso, porque diz que nenhum maçom gosta de ler. E o que é que eu posso fazer se eu gosto de ler? Está aqui a montanha de livros que vocês não estão vendo, porque o computador está virado para mim, e a montanha de livros está do lado, aqui numa cadeira, aqui numa mesa, aqui, hoje tem poucos aqui porque eu botei esses objetos. Então, é ridículo dizer, e assim, é ridículo e é lamentável dizer, os maçons não gostam de ler. Então, o que eu estou fazendo é lendo, e lendo para vocês ouvirem. Então, qualquer maçom, ou qualquer um de vocês, está tendo acesso àquilo que nos livros estão disponíveis na praça. Não é para os maçons exclusivamente, é para qualquer pessoa. Kirk McNulty, o maior maçonólogo vivo, que escreveu Maçonaria para a coleção Mitos, Deuses e Mistério. E aqui ele dá os segredos da maçonaria? Não. Ele apenas ensina o que é que as escolas de mistérios faziam e que a maçonaria recolheu. Então, nesse retângulo aqui, que no final das contas é representado pelo Templo de Jerusalém, nós temos aqui embaixo, em branco, o boi, para o homem que nós queremos levar, os que estão nos escutando, ou o porco, no caso do macaco, ou o cavalo, no caso do Cristo, Então, são 3 faculdades que o homem tem, e utilizando bem essas faculdades, como na maçonaria, desafiando bem as ferramentas, cuidando das ferramentas, se chega à última etapa, que é a divindade. O homem busca a divinização, mas eu não vou chegar a essa figura. Essa figura que seria representada por aquele anjo em cima do cavalo, vou mostrar de novo, e em cima dele uma pomba, né? Isso seria um Mahatma, um Cristo, exatamente o contrário dessa coisa ridícula que é 98% da humanidade. Então, quem chega numa loja maçônica chega assim. E o objetivo final é este aqui. Mas eu não pretendo levar ninguém até isso aqui. Com o que eu vou entregar a vocês, que é levar vocês aqui. Então, desfaço o enigma da esfinge. Qual é o animal que de manhã anda com 2 patas, de tarde de manhã com 4 patas, meio-dia com 2 e de tarde com 3. O homem. Aí vem a pergunta seguinte: e o que é o homem? Então, para nós, isso aqui. Então, representado pela esfinge, mas já depois de sabermos que a pergunta que a esfinge faz exige como resposta o homem. Então, vamos transformar aquele que quiser, através dos processos das escolas de iniciação, das escolas de mistérios, em um homem. O boi representando os instintos, o leão representando a bravura, a coragem de enfrentar os obstáculos, o homem representando a inteligência, que é capaz de discernir, de escolher, de exercer o raciocínio lógico para saber o que é certo e o que é errado, e a águia, que pode voar e justamente chegar
até os páramos superiores, até a divindade. Então, não tem nenhum segredo maçônico violado. Eu, portanto, não estou quebrando os meus votos, né, o meu juramento. Estou apenas através de uma prancha, que é a prancha base da alquimia, utilizando todos os sistemas para explicar ela. O corvo, o nigredo, a pirâmide lá em cima, a esfinge, aliás, lá em cima, olhando para a luz, e aqui o símbolo da morte e os objetos usados na alquimia. O enxofre, o sal, a água e o azoto. Então, a terra, a água, o fogo e o ar. O sal é a terra, o enxofre é o fogo, a água é a água mesmo, e o ar é o ar. E a gente representa sempre por alguma coisa que dê perfume para que você tenha a noção do ar. Então, estamos utilizando o hermetismo de modo geral, e a maçonaria tem uma metodologia fantástica, que é toda ela explicada por Kirk McNulty aqui, ó. Ele elogia o trabalho da maçonaria. Há pouco tempo eu fiz isso, ó. Peguei uma Bíblia, não abri, simplesmente coloquei. Então, para fazer isto aqui, eu tenho de pegar esta Bíblia, colocar sobre um pequeno altar, menor do que as outras colunas, uma pequena coluna, abrir ela em determinada parte e colocar esses objetos. Então, aqui eu teria o mesmo que vocês têm ali. A única coisa que eu estou dizendo a vocês que a base aqui é uma pequena coluna que aqui nós vamos mostrar para vocês. Essa pequena coluna geralmente não é mostrada, mas ela existe. E isso aqui é algum segredo que eu estou violando? Bem, se eu estou, então aquele que é muito maior do que eu em sabedoria, Kirk McNulty, está violando aqui, né? Porque ele chega, inclusive, ao ponto de colocar a coluna. Só que ele coloca pequena. Aqui, ó. Tá vendo? É a mesma figura, a colmeia simbolizando os irmãos reunidos em loja, a Bíblia aberta com o esquadro e o compasso, que eu fiz algo semelhante, já usando, não o esquadro e o compasso, porque o meu perdeu-se na mudança, mas usando uma figura que tem esquadro e o compasso, e a pequena coluna, o altar, onde está a Bíblia. E aqui, simbolicamente, sobe uma escada que, no grau de aprendiz, ela está aqui, tá vendo? Mas não se percebe que abaixo do livro da lei, do esquadro e do compasso, há essa pequena coluna. E McNulty coloca aqui, ó, tá vendo? Tem um arco abobadado e acima do arco abobadado a coluna, a pequena coluna, mas é maior do que isso. Ela é da altura do peito, ela chega até o peito do ser humano. Então é a quarta coluna, onde fica o livro da lei e os símbolos de perfeição, né? As três luzes da loja. Portanto, o livro da lei, que tem nele, escondido e velado, quer sobre a forma de uma maçã, no Gênesis 2, quer sobre a forma da luta de Javé com os dragões, no Gênesis 3, aqui está o poder da criação. E só deveria poder usar esta insígnia aquele que conseguiu de volta o poder da criação. Tornou-se novamente o Adam Kadmon, que é aquela figura que nós mostramos a vocês, que recupera, né, no livro de alquimia, ele recupera as capacidades, no livro de Cabala, melhor. Ele recupera as capacidades que o Adão Belial perdeu. Agora, não estou achando ele aqui. Então,
não há nenhuma profanação. Aqui nós temos uma gravura mostrando Jesus entre os 4 animais, ou seja, o perfeito caribu, e o projeto maçônico, que é o templo construído segundo a forma do templo de Jerusalém, corpo na entrada, psiquismo depois, em seguida espírito, e aqui na parte coberta a divindade. Então, está tudo aqui, ó. É outro livro produzido pela coleção Mitos, Deuses, Mistérios. Então, está tudo aqui. Aquela prancha que nós mostramos a vocês, do Kirk McNulty, né, mostrando qual é o planejamento da caminhada maçônica, que ele mostra e ele diz antes, tece elogios, né? Ele tece muitos elogios dizendo que a maçonaria, a caminhada maçônica é um tratado de psicologia, a busca do autoconhecimento, está aqui no canto, a busca do autoconhecimento, onde ele coloca a 4ª coluna, já disse, é mais alta, e a Bíblia com o esquadro e o compasso significando a retidão, e o esquadro significando os limites que a retidão me impõe para que eu possa alcançar a divindade. Sem isso, eu não posso conseguir o poder da criação. Se conseguir, serei um feiticeiro. Serei uma pessoa que vai fazer o mal a muita gente. Então, para ser um mago branco, a palavra mago é suficiente, porque os que foram visitar Jesus menino eram magos, os 3 magos. Então, aqui mostra o mago, o possuidor da retidão e que sabe os limites das suas operações. E ele descobriu o poder da criação aqui, no grande livro, na Bíblia. Aí tá todo grifado de vermelho, aqui tá uma bagunça dos diabos, tá vendo? Eu grifei tudo de vermelho para poder estudar, entender, né? Aí lá na frente mais um bocadinho, né? Continua grifado de vermelho. E finalmente ele mostra que as catedrais eram construídas desta forma porque é um homem. A mesma coisa que nós mostramos no ABC do ocultismo. É um homem, mas que pode ter a forma de um macaco, pode ter a forma de um homem ou a forma de um anjo. E ele, admiravelmente, mostra que isto é dado pelas escolas de mistério, não só pela maçonaria, né? Nós iremos pelo caminho da alquimia. Ele mostra que isso é dado pelas escolas de mistérios, né? No planejamento, que agora decidiu sumir, no planejamento do programa da maçonaria, em que o corpo representado por um porco terá que ser substituído, transformado, esculturado num leão, e aqui está a mesma figura que eu mostrei a vocês, né? Não estamos desvelando nenhum segredo da maçonaria, né? E aqui, numa pequena figura, ele ousa colocar bem pequenininho aqui, ó. Aqui está o livro da lei, onde eu estou apontando, e aqui está a 4ª coluna. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o nome completo é Yod, Re, Val, Re. O nome de Javé, que vai aparecer muitas vezes quando se estuda o ocultismo e quando se estuda a Cabala. Aqui nós temos o tetragrama, mas está estilizado, então talvez não esteja muito fácil, mas aqui temos o Yod, o Re, o Val e o Re. Então Yod, Re, Val, Re. São 4. Então não podia faltar o 4º altar.
E o que é o quarto altar? O quarto altar é o livro da lei em cima de um pequeno altar, como ele mostra aqui, né? Sugerindo apenas, porque está tão escondido que até para eu ver fica difícil, mas aqui estou apontando, olha, o pequeno altar, tá vendo? Em cima dele o livro da lei, com o esquadro e o compasso. Essa pequena coluna é mais uma coluna, é a quarta coluna. Então nós temos, né, segundo a iniciação maçônica, nós temos o nome de Javé completo, né, e representados aqui pela coluna da sabedoria, que quer nos mostrar o Enki, sabedoria, o Deus sábio, que está, essas colunas ornamentam o templo maçônico, mas que culpa eu tenho se os maçons não leem e não aprendem e chegam aos altos graus, a maioria deles sem saber disso. Aqui é Enki, o Deus da sabedoria, e essa coluna é chamada coluna da sabedoria. Depois nós temos o Deus Enki, ou Iá, ou Nudimud. Depois nós temos a segunda coluna, que é a da força, o Deus Marduk, que é o Deus forte, o Deus guerreiro, o Deus que fez Javé ser chamado de Deus sanguinário, e que vai dar a Javé o epíteto de o Senhor do universo, o Senhor da guerra, Yahvé Tsabaoth, dos exércitos mesmo, exército, marinha, aeronáutica e o exército, Senhor dos exércitos, Senhor das batalhas, né? Então os hebreus não perdiam as batalhas quando Javé estava com eles, quando não estava, perdiam. Na verdade, Marduk. Então essa coluna é colocada no altar para simbolizar a força de Marduk, ou de Javé, já que Marduk entra na personalidade de Javé. Finalmente, Rava, ou Ravá, a deusa da beleza dos madianitas, Shazu, ou arameus, que é a coluna da beleza, a coluna da bondade, a coluna do equilíbrio. Então, é ela que é o lado bom de Javé, o lado manso. E a coluna que não aparece, mas o Kirkmeknut colocou aqui, nessa gravura que eu já mostrei e não vou cansar de mostrar, deveria aparecer também, é a quarta coluna, Yod, Re, Val, Re. Deveria aparecer também aqui, na prancha de aprendiz, tá vendo? Aqui estamos, a escada de Jacó com a chave, aqui nós temos a Bíblia com o compasso e esquadro abertos, e aqui faltou o resto, faltou completar. Aqui tem uma coluna, pequena, mas é uma coluna, é a quarta coluna. Agora, vamos procurar um maçom que saiba disso, porque se ele não souber, ele entra como coluna quebrada, e como coluna quebrada ele continua. Aqui estão em duas gravuras a coluna quebrada. Então ele admite que é isso, aquele macaco montado num porco, e aí ele desce para o interior da terra para fazer a primeira das suas iniciações. Aqui, portanto, lá no fundo do poço estão descendo os candidatos, e lá no fundo do poço deveria ter, porque isso aqui é o Poço da Regaleira, muito antigo, a maçonaria não usa mais isso aqui, mas tinha que ser construído perto de cada loja maçônica uma escada em espiral, pela qual vai se descendo, 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 e o profano agora, chamado recipiendário, vai então descer até o fundo do poço. E quando ele chegar no fundo do poço, então ele vai encontrar os símbolos que estão no vitriol. Então, o quarto, ou Câmara das Reflexões, que está aqui, ó, com a caveira do corvo,
com a luz maçônica, com uma pena e um livro. Na verdade, isto aqui, esta figura, deveria estar no fundo daquele poço, porque é ali que ele vai sentar nessa cadeira, simbolicamente. No fundo daquele poço ele vai sentar nessa cadeira e morrer. Quer dizer, ali ele é avisado que ele ali está morto, no fundo da terra. Então, e por isso, né, na alquimia, nós temos a belíssima inscrição. Vamos ver se eu vou achar aqui. Que ele, quando chegar ali naquele poço, no fundo do poço, vendo aquela caveira, né, ele então vai encontrar uma inscrição. Essa inscrição está aqui na tábua de esmeraldas de Hermes, que deverá estar sobre a mesa, ou deveria estar, porque aqui nós temos os símbolos da terra, da água. Então, terra, água, fogo, representado por um leão, e ar, representado pela águia bicéfala. Então, nós temos os 4 elementos aqui, né? Então, na alquimia, ali deveria estar presente, em outros lugares estão, o enxofre, o sal, o mercúrio e a água. Então, e aqui está escrito, né, no círculo externo está escrito: visita interiora, visite o interior, terra da terra, retificando-que e sendo reto, invenies encontrarás, occultum lapidem, a pedra escondida. Então, ele entrou ali, naquela fria, está num túmulo, está numa tumba, lá no fundo da terra, como mostramos no Poço da Regaleira, e lá, naquela mesa do vitriol, né, que é o momento em que é anunciada a ele a morte simbólica. Então, em cima dessa mesa, quer dizer, lá no fundo do poço deveria haver todos esses objetos. Essa mesa, essa cadeira, esse crânio e tudo que está aqui. Aquela tábua ali, que é a tábua de esmeraldas de Hermes, e aqui na parede escrito: visita interior a terra, visita o interior da terra, retificando-que e sendo reto, invenias oculto lapidem. Encontrarás a pedra escondida. A pedra filosofal. A pedra que torna o homem capaz de criar, né, em ouro, quando ela chega ao rubro, porque ela começa em chumbo, depois em prata, depois em ouro. Então, no primeiro momento, a pedra em chumbo não lhe confere poder nenhum, depois em prata já tem alguns poderes, então a pedra em ouro é o trabalho do corpo para que ele tenha saúde, né? E em prata, já alguma coisa lhe é concedida, você já percebe que consegue colocar seus planos, muitos planos em ação, né? E aqui, veja, qual é o segredo? Aqui, o templo maçônico, retratado belissimamente, um luxo para poucos. Eu disse um clube de ricos, mas está aqui. Eu não mostrei aqui, não montei aqui um templo maçônico, nem reuni uma loja. Estou apenas mostrando uma obra que todos que têm vergonha na cara deveriam ler e aprender, para que não se dissesse mais: mas o maçom não gosta de ler. Quando ele vê um livro com 400 páginas, ele diz: ih, está danado, não vai dar para eu ler, isso aí é muito complicado. Aqui nós temos a descida para o interior da terra, na prancha do grau, que mostra isto, que deve mostrar isto, né? E lá em cima, né, o colimado
desejado poder de criar. Então é descendo aí que ele vai para o Poço da Regaleira. E este Poço da Regaleira, que a maçonaria, já dissemos, não constrói mais, então fica apenas simbólico, mas na cidade de Sintra, quem for lá, visita, fotográfica e me traz. Eu tenho, na internet se encontra vários, é belíssimo, né? Está do lado, está dividido, metade do terreno é católico, metade é maçom, então está aqui o Poço da Regaleira, que lá no fundo deveria ter aquela mesa do vitriol, com as palavras: visita o interior da terra, é de fato o interior da terra, e sendo reto encontrarás a pedra oculta. Quer dizer, a pedra primeiro em chumbo, depois em prata, depois em ouro. Então, veja, a pedagogia maçônica é belíssima, portanto, por isso estamos nos servindo dela. Agora, vista de uma outra perspectiva, mas de uma vez no livro do Kierkegaard da maçonaria, quer dizer, visto de cima, nós vemos ele no fundo de um poço. Agora aqui é a visão de baixo, como ele está se vendo. Então ele está aqui embaixo, tanto nesta gravura quanto nesta gravura. Então, no Poço da Regaleira mostra ele visto de cima, como os mestres estão olhando para ele, vendo ele no buraco, lá embaixo com o símbolo da morte e o aviso de que ele está no fundo da terra, no fundo do poço. Agora, visto por ele, né, então ele vê aqui que tem uma escada em caracol, pela qual ele vai subir até chegar à luz suprema. Aqui é a mesma coisa, só representado por uma montanha, mas ladeada por um acesso em caracol, onde ele vai chegar à virtude, se for uma mulher, e se for um homem, o Cristo, o grande arquiteto do universo. Então, esse é o início, né, da reconstrução da coluna partida, da coluna quebrada, portanto, da queda do homem, que nós lemos ontem, né, e agora teremos que ter o desejo, o anseio, né, que está aqui na Praça de São Pedro, de erguer uma torre que vá até o céu, e que o genial engenheiro que fez essa maravilha simbolizou pela Torre Eiffel. Então, esse é o projeto, essa é a escada que leva ao céu. Portanto, construamos uma torre que nos leve até o céu. Está aqui a torre. E os católicos, monges e leigos maçons construíam catedrais pontiagudas que levassem até o céu. Então, ele de fato está no fundo do poço. Ele desceu até o fundo do poço. Desceu porque quis, com as próprias pernas. Levado, né, pelo seu guia, ele desceu com as próprias pernas. Aqui a maçonaria não faz mais o poço. Mas se fizesse, seria o Poço da Regaleira, né? Aquela escada involuta que no fundo lá guarda esta peça, na qual ele se senta, nessa cadeira, e onde é dito a ele que ele está morrendo. Você está morrendo. E vai passar por diversas mortes. O porco morre para se transformar num boi. O javali morre para se transformar em um leão. O macaco morre para se transformar em um homem. E o papagaio morre para se transformar em uma águia. Então, não estamos desvelando os segredos da maçonaria, estamos mostrando a vocês, o Sol e a Lua e o Sol, aqui em cima, tá vendo? O Sol e a Lua, só mostra duas colunas, mas olha aqui, o livro da lei com o esquadro e o compasso em cima de uma pequena coluna, que pode ser chamado de altar ou não. Então não tem só duas colunas, tem três, e tem a quarta coluna,
que é menor do que as outras, mas é a quarta coluna, senão não ficaríamos com o tetragrama completo. Yod, Re, Val, Re, que é o nome de Deus. Então, aqueles que supunham ou supuseram que nós estaríamos profanando, né, o segredo maçônico, né, na verdade, o que nós estamos explicando a iniciação. Aqui nós temos de novo, olha, o Yod, o Re, o Val e o Re, mas está estilizado. Eu gostaria de mostrar essas letras que não fossem estilizadas. E aqui está um profano na câmara de reflexões, sentado, aqui ó, à luz da vela, no fundo daquele poço, né, com o livro de instruções que diz que ele vai morrer. Aqui está faltando o crânio? Não pode. Cadê o crânio? Sem o crânio, nada feito, porque é o aviso de que ele vai morrer. Mas aqui quem fez o que achou que era certo. Então, porque, na verdade, dificilmente uma loja faz aqui em cima, no vitriol, coloca todos os objetos que deveria colocar, que são simbolizados pela tábula smaragdina de Hermes. Então deveria ter todos aqueles símbolos que está na tábula smaragdina. Deus queira que eu ache. Deus queira que eu ache. Acho que é esse o livro. É esse o livro. Estava marcado, mas aí eu já perdi a marcação. Então deveria ter, né, na verdade, todos aqueles elementos que estão na tábula smaragdina, na tábua de esmeraldas de Hermes, né? E eu não conheço nenhuma loja maçônica, né? Eles se esmeram em ter os objetos de trabalho, né, o esquadro da retidão, o nível da igualdade, o prumo da estabilidade. Então, mas em nenhuma delas eu vi, né, o vitriol completo, porque para ele estar completo, né, ele teria que ter ali aquele cidadão sentado, né, não está tendo todos esses objetos, falta o crânio ali, então sempre falta alguma coisa. Nunca vi completo, nunca ouvi completo. E na verdade, então, no fundo do poço, então teria que ser cavado aquele poço, né, e não adianta nada ter essa loja bonita, esse templo belíssimo aqui, mas não ter de verdade, não estar sendo de verdade fazendo a caminhada do conhecimento, né, que vai levar a pessoa até a virtude. Aqui simbolizada nessa prancha por essa mulher sobre esse globo. Então é o objeto do maçom que vai passar pelo templo e vai fazer tudo o que for necessário para chegar à virtude. Isso está em outra prancha também, que está aqui. Está em duas pranchas diferentes. Não sei se eu vou achar a outra, mas está em duas pranchas diferentes. O objeto é atingir a virtude, né? Então, encontrei outra coisa. Procurava uma, achei outra. Aqui sobre aquela mesa tinha de ter esta figura. Tábula smaragdina, verba secretorum Hermetis, ou seja, as palavras secretas de Hermes. Portanto, aqui com os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, ou, segundo o hermetismo, o cristal, né, o sal, a água, que é água mesmo, o mercúrio, que não se vende mais, o mercúrio é líquido, né, e o enxofre, que vão serem tratados até completarem o azoto. Aqui nós temos um alquimista dentro da sua caverna, trabalhando os elementos alquímicos, procurado por outras pessoas que querem aprender com ele
a obra alquímica. E aqui em cima nós temos o leão e a águia. Então, dificilmente nós vamos encontrar todos esses objetos, né, na Câmara de Reflexões. Então, não tendo todos esses objetos, vai ser difícil. Aqui, ó que prancha belíssima! Que coisa belíssima! Então, aqui os candidatos a maçom, sejam eles masculinos ou femininos, né? Aqui a árvore da ciência do bem e do mal. Vê que essa mulher aqui tem uma metade de serpente enroscada aqui na árvore. É preciso passar pela serpente, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a coluna está tombada, mas ela está refeita pelo meio da árvore aqui, e aqui em cima, entronizada a virtude. E acima da virtude, Yod, Re, Val, Re. Acima dele, o olho que tudo vê, que é maior do que ele, né? Que é Elohim, Eloá. Então, de uma maneira maravilhosa, tudo começa na sala de reflexões, no gabinete de reflexões, e aí o candidato está pensando se deve aceitar ou não deve aceitar a proposta. Ó, camarada, você vai morrer, né? Você vai ter que visitar o interior da Terra e vai ter que morrer. E morrendo, você vai então encontrar a pedra escondida. Então ele desce ao fundo do poço, mas visto de cima para baixo, é um poço sem fundo e ele está lá sem fundo. Muito fundo e lá ele está no fundo. Mas visto da perspectiva dele, ele sabe que ele está no fundo da terra, ou seja, né, num local onde ele pode subir. Então ele desceu. Agora já chegou ao fundo do poço, para baixo ele não pode mais ir. Ele tem que subir. Mas teria que ter a tábua de esmeraldas, né, que vai fazer com que ele compreenda os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, e assim ele consiga se reerguer e chegar à coluna inteira, chegar à coluna completa, a coluna inteira, que é aquela maravilha de alegoria que nós mostramos a vocês. Coisa mais linda e maravilhosa não podia ser feita, né? Então, tá vendo? Aqui temos a árvore que de repente vira coluna, porque a coluna está tombada. E aqui em cima da coluna, passando de árvore se transformando em coluna, a virtude. E acima da virtude, o Yod, Re, Val, Re, Javé. E em cima do Yod, Re, Val, Re, o Deus verdadeiro. O Javé é o grande arquiteto do universo, mas é apenas um mestre de obras. Então, na verdade, o grande Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está acima dele. E aqui, mais uma vez, mostrando que não profanamos nada, porque aqui está muito bem mostrado no livro de Kirk McNulty, tá vendo? Ó? A Bíblia aberta, o esquadro da retidão, o compasso que traça os limites permitidos pelo grande arquiteto do universo para que eu possa habitar com ele, e não se divisa a coluna onde isso tudo está. E aqui a colmeia de abelhas. Esse é o trabalho. E não se esqueçam, né, a lição do Kirk McNulty. Aqui ele mostra a iniciação de mestre, maçom. Olha, a iniciação de mestre é mostrada aqui e aqui. Quer dizer, em 2 pranchas, ele mostra aqui estão matando o mestre. Aqui o cenário está preparado para fazer a iniciação. O candidato está aí. Aqui estão matando o candidato. Ele está caindo, né? Ele já está caindo, já tem 2 irmãos segurando ele, a pancada fatal foi dada, ele já está morrendo. Então, o que se precisa é de vergonha para estudar.
Estudem, estudem, e aí vocês vão ver que tudo que eu disse está publicado em livros de estudos. Livros de estudos. E aquele que tiver preguiça de estudar, aí paciência, aí eu não posso fazer nada. Agora, aquele que quiser estudar, ele vai fazer o caminho, como McNulty diz, aqui no seu maravilhoso livro, ele diz, é um caminho de reintegração psicológica, através da qual o homem atinge a individuação proposta por Carl Gustav Jung, ou seja, ele trabalha o corpo, aqui é o mesmo animal, tanto faz, 3 animais ali, não importa. Trabalha o corpo para continuar sendo firme, ter boa saúde. Trabalha o psicológico e o psíquico para ter inteligência e aprender a pensar. Depois, trabalha o espírito para aprender a viver e a bem morrer, porque dizem, se queres viver bem, pensa na morte. E trabalha o espiritual, que é o último como um triângulo para baixo, que na verdade é o Yod-He-Vav-He. Então, é uma psicologia profunda, aplicada a cada momento, a cada grau, mas na loja azul você tem tudo. Os graus superiores não são indispensáveis para você compreender. Os graus superiores são, na verdade, a explicitação dos graus azuis dados em loja. Então, já se parte do princípio e do suposto que o maçom não entendeu na loja azul, nos graus de loja azul ele não entendeu, então agora ele vai sair da loja azul para o Supremo Conselho e vai vão explicitar para ele, em vários outros graus, muitos, o que na verdade ele já devia ter compreendido nos 4 graus da loja azul. Sinto muito que seja isto, porque aqui o que mais nós temos é livros a mancheias. Dizia Monteiro Lobato, bendito seja aquele que semeia livros a mancheias, as mãos cheias. Então está aqui os livros que nós lemos, está aqui os livros que nós estamos apresentando a vocês, e mais, porque quando eu coloco aqui, depois que estudar, esse aqui está, coitadinho, é muito estragado, mas eu tenho o original dele, não sei onde é que anda o original, não, nova edição, e assim vamos chegar à condição ideal aqui, depois de termos eliminado os defeitos inerentes a cada temperamento. Então, essa será a 4ª edição de Alquimia. A anterior foi colocada no princípio, e aqui vamos colocar o albedo. Já saímos do nigredo e agora vamos ao albedo. Vejam o vídeo, deem o seu like ou dislike, como quiserem. Se inscrevam no canal, me dar uma força, e comentem se vocês quiserem fazer alguma observação. Então, alquimia, albedo, não é mais nigredo, saímos do nigredo, tiramos a venda dos olhos, e esse será o assunto do próximo vídeo. Então sairemos daquelas trevas, e veremos a luz. A luz vai trazer tudo às claras, e a fase agora vai se chamar albedo. Número 4, vídeo número 4. E até a próxima, se Deus quiser.